Boa tarde. Boa tarde a todos. Hoje nossa live com a querida Lauren, do Papo de Contratualista. Aí ela entrou. Oi, Lauren. Oi, Oi, Lauren, tudo bom? tudo jóia contigo? Tudo jóia? Não, muito feliz que você está, né, conversando com a gente, disponível. Sou sua fã, te acompanho há um Ah, tempo, já te falei. E nada como a tecnologia para poder unir a gente, né? Você aí no Mato sim, Grosso e eu aqui. Eu queria te agradecer, por você estar aqui com a gente, conversando com a gente sobre direito contratual, que é uma das maiores demandas que a gente está tendo na advocacia, no atual contexto. sim. E embora haja né, várias especificidades de acordo com a área de atuação do advogado, Uhum. é de uma forma geral, são questões, eu penso né, de teoria geral do contrato mesmo. E a primeira pessoa que me veio em mente foi você para conversar com a gente e para explicar, assim, né, de uma forma acessível, didática para as pessoas, para elas saberem como fica, né, o seu contrato na atual situação de pandemia, de Covid-19, sem previsão de retorno. E eu gostaria que você se apresentasse, por gentileza, né? Eu acho que Tá. você, como eu posso dizer, vai se apresentar melhor do que eu, porque se depender de mim, eu vou falar que é a melhor advogada de direito contratual que eu conheço. Eu quero te agradecer muito o convite. É uma honra estar aqui na live de hoje, em especial falar sobre contratos, que eu adoro falar sobre isso. Eu espero conseguir atender aí todas as dúvidas. Meu nome é Lauren, sou advogada aqui no Mato Grosso. Tenho um escritório de advocacia aqui sediado em Tangará da Serra, Mato Grosso. Administro o blog Contratualista, onde a gente publica diversos artigos a respeito de direito contratual, contratos na pandemia. Além disso, eu tenho especialização em contratos. Comecei uma especialização agora em propriedade intelectual e proteção de dados. E estamos aí na luta, tentando sobreviver a essa insegurança jurídica. E não para nunca, né? Eu te acompanho, eu vejo sua atualização, eu vejo que você também demonstra muito conteúdo. E eu acredito que nesse momento a gente não tem nada de muito concreto, mas eu penso que a sua experiência, a sua competência na atuação, junto com o bom senso, né, junto com uma postura colaborativa que eu vejo que você tem, que é algo que vem para ficar entre os advogados, entre a própria sociedade para resolver as suas demandas, eu penso que você vai conseguir nos atender sim, a explicar para as pessoas como fica a questão dos contratos agora na pandemia. Uhum. Eu recebo algumas demandas no sentido de, olha, como que eu sei se eu tenho que, nessa situação, providenciar uma alteração, um adendo, uma modificação no contrato? Ou como que eu sei se eu posso ou não suspender, mesmo se a outra parte, né, não está de acordo? Há uma certa resistência da outra parte, porque a outra parte também depende, né, é, Uhum. Com da certeza. questão financeira do contrato que está envolvendo. Então, de uma forma geral, os contratos se mantêm, Lauren, ou eles têm que ter necessariamente uma modificação? Se a gente for começar a falar assim de uma forma bem geral. Uhum. De forma geral, os contratos se mantêm. Quando eles serão alterados, haverá alguma revisão, alguma extinção dos contratos? Quando o contrato, aquela relação entre as partes, sofrer com a pandemia. Então, a verdade é que a pandemia não atingiu a todos os contratos da mesma forma. Diversos contratos continuam perfeitamente sendo executados, outros estão sendo celebrados durante a pandemia. Nós temos diversos negócios começando no meio dessa pandemia. Então, a Exato. pandemia não atingiu a todos da mesma forma. Como eu vou saber se o meu contrato deve ser revisado ou se eu preciso pedir, por exemplo, a extinção desse contrato? Se eu sofrer os efeitos da pandemia. Então, no caso de empresas, por exemplo, tivemos aí diversos decretos, como o fechamento das portas, limitação de circulação. Algumas empresas tiveram que mandar seus funcionários embora, tiveram ali
uma redução da mão de obra, da matéria-prima. Diversas farmácias, por exemplo, não conseguiram ter o reabastecimento de medicamentos tão rápido quanto anteriormente, porque tivemos aí algumas limitações. Se, no caso de empresas, houve esse sofrimento por conta da pandemia, de modo a atingir a renda desse empresário, dessa empresa, e atingir ali o cumprimento daquele contrato, então haverá uma revisão desse contrato ou uma extinção se perder totalmente a finalidade daquele contrato. A extinção é a última hipótese a se pensar. Agora, nesse período, a gente tem que tentar ao máximo fazer a manutenção dos contratos para que todos possam ali sobreviver a essa pandemia e depois ter história para contar e conseguir se manter e não fechar as portas. Isso que você nos traz é muito importante no sentido de que, bom, né, ninguém esperava uma situação tão atípica, né? Nós não temos um responsável direto e há uma solidariedade com relação a essa presunção de manutenção dos contratos e não uma solidariedade num sentido utópico, né, de boa vontade, mas uma corresponsabilidade mesmo. Então, não necessariamente eu posso ter como justificativa a pandemia para poder extinguir esses contratos. Né? E antes de extinguir, é necessário, então, a análise desses contratos para verificar a possibilidade, por exemplo, de uma modificação, né? de algo que possa contribuir para a sua manutenção. Eu entendi certinho isso que você me falou? Por exemplo, no caso das empresas, se houve esses decretos que fecharam as portas da empresa, você já tem ali uma demonstração de que você teve uma diminuição de renda, por exemplo. No caso do aluguel, diversos contratos de locação comercial tiveram sua revisão a partir do momento que houve esses decretos de fechamento das portas. Agora, se não falarmos de empresa, falarmos aí de pessoas físicas, a pessoa física vai ter que demonstrar que a sua renda foi afetada de alguma forma. Então, se ela perdeu o emprego, se ela tinha uma empresa menor e teve que fechar essa empresa, como que ela teve a sua renda afetada? Então, a questão aqui é demonstrar tanto da PJ quanto da PF, da pessoa jurídica, da pessoa física, que a renda foi afetada. No caso da pessoa jurídica, você consegue demonstrar por meio de relatórios, caixa da empresa. E aqui surge um grande problema que muitas empresas, por não estarem preparadas, elas não conseguem demonstrar, inclusive, os prejuízos que elas estão sofrendo nesse período, porque elas não têm relatórios financeiros consistentes para essa demonstração. Então, agora começa a ter aqueles pontos de alerta de que a pandemia nos traz e que a gente tem que estar mais preparados para essas inconsistências. Mas você me perguntou da questão como demonstrar por meio de documentos, por meio de notícias, mas só alegar a pandemia, falar, está acontecendo pandemia e quero revisar meu contrato, quero extinguir meu contrato, não será possível. Tanto que diversos juízes já falam que enquanto não for demonstrado o prejuízo naquele contrato, não haverá extinção, não haverá revisão alguma. Então, a questão é você estar munido de muitos documentos para você conseguir demonstrar como a pandemia te atingiu. A partir do momento que você demonstra como a pandemia te atingiu, você consegue ali pelo menos uma revisão dentro dessa proporcionalidade. Você me trouxe uma realidade de muitos empresários ou pequenos empresários brasileiros que a ausência de assessoria contábil ou jurídica, né, o que acaba dificultando essa documentação aí. E é uma situação que também dificulta, porque se numa situação de normalidade ele já não tem essa assessoria contábil ou jurídica, uma situação de pandemia onde há redução, né, de renda, onde há uma crise, né, predominante assim, em vários setores da sociedade, não apenas em um setor específico, há uma resistência maior de contratação de profissional em razão dos custos que se tem com essa demanda, né? Sim. Mas eu penso que quando você me fala da importância desses relatórios e dessa documentação, tentar reaver esses contratos, né, ou fazer uma manutenção sem o auxílio de um profissional pode gerar consequências piores, né? As pessoas têm que entender isso. E é muito mais difícil para um advogado contratualista ou um contador corrigir uma questão que às vezes chega a uma situação que
que dificulta muito o trabalho do próprio profissional e vai onerar ainda mais o empresário ou a pessoa física para poder resolver a situação junto aos contratos, né, Laura? Tem situações que já estão incorrigíveis, você não consegue mais fazer nada. Então, é melhor você ali desde o início já fazer certinho, em especial porque os acordos nesse período de pandemia, eles devem estar ali com cláusulas muito específicas de como será a sua execução durante essa pandemia e como haverá após a pandemia a normalização desse contrato. Entendi. E deixa eu te perguntar uma coisa assim que me questionam muito, por exemplo. Olha, eu não tenho um problema diretamente com o meu fornecedor ou com a prestação do meu serviço. Ele está relativamente funcionando normal, não tem nenhuma limitação, né, regulamentar para funcionamento, mas eu percebi que terceiros que contribuem com a manutenção desse contrato, né, não são aquelas partes ali com uma relação jurídica formalizada num contrato, como os consumidores, por exemplo, eles não estão frequentando ou o estabelecimento, ou ainda que seja de funcionamento essencial, que esteja aberto, que não tenha um problema inicial de fornecimento ou da própria prestação de serviço, há uma queda na demanda desses serviços, né? E eu quero te perguntar se isso, ainda que não atinja diretamente o contrato entre as partes, se isso pode justificar uma manutenção, uma revisão desse contrato. Se for possível essa demonstração, sim. O que acontece é que, por ser de terceiros, acaba sendo um pouco mais dificultosa essa demonstração. O que pode acontecer é que, às vezes, ainda que não lide diretamente com o contrato, tem reflexos indiretos que acabam ali, por exemplo, gerando uma oneração dos preços, uma dificuldade da demanda, atendimento da demanda. E aí, se isso for demonstrado, é possível. Outra coisa é que algumas das partes, alguns contratantes, estão realizando a revisão nesse período de pandemia, ainda que não haja esses efeitos diretos no contrato. Então, como as partes entendem essa situação, e ainda que elas não estejam sofrendo diretamente, elas falam assim, olha, vamos agora, só nesse período de pandemia, vamos diminuir aqui, melhorar aqui, fazer ali um molde dessa relação e aí depois a gente volta. Pode. Mas aí isso é um acordo entre as próprias partes que, livre de espontânea vontade, fazem isso e aderem a esse acordo. Obrigadas a isso, elas não serão se o contrato não atingiu diretamente se a pandemia não atingiu diretamente o contrato. E pelo que você me acaba de falar, eu tenho mais duas perguntas, então, pelo feedback que você acaba de me dar. Que seria o primeiro, esse acordo entre as partes, né? Justificado ou não pela pandemia, ele tem que ser documentado. Sim, você me sugere que seja, né? Sim. E se a outra parte não quiser fazer essa revisão contratual? Não há como obrigar? Ou seria um caminho de judicializar? Porque o brasileiro e os advogados ainda têm uma cultura muito litigante, digamos assim, judicialmente. E aí, muitas pessoas chegam no escritório, né, com essa demanda, olha, ele não quer ceder, não quer negociar. Vamos levar para a justiça, digamos assim? Embora seja algo que eu não recomende inicialmente, como que está essa situação? O judiciário está suprindo a vontade da outra parte, analisando de forma mais objetiva e fazendo uma revisão, ou seja, judicial mesmo desses contratos, ou é perda de tempo judicializar uma revisão ou uma extinção de contrato se não tiver uma justificativa bem documentada e bem plausível para levar ao judiciário? A verdade é que a gente vive essa cultura da judicialização, onde as pessoas, a sociedade num todo, ainda acredita que tudo se resolva pela justiça. Agora, como a gente vive um período muito crítico, a sugestão que eu dou é que tente ao máximo resolver isso fora do Poder Judiciário. Porque você pode acabar sendo condenado em custas, despesas e honorários de sucumbência. Outra, porque Poder Judiciário, os processos são morosos, demoram muito mais para prosseguir. E aí, às vezes, se você não consegue na liminar, para você ter um resultado realmente proveitoso daquela ação, vão se levar anos pela frente e o resultado não vai ser útil. Então, a primeira coisa é tentar ao máximo esgotar as possibilidades fora do Poder Judiciário e documentar
essas possibilidades. Então, por meio da notificação extrajudicial, contra-notificação, tudo documentado como uma forma de você demonstrar a sua boa-fé nessa relação e a sua tentativa de conciliação. Não conseguiu de forma alguma, e a gente sabe que realmente existem momentos que não tem como fazer um acordo, a única possibilidade é a judicialização. Se for situação com consumidor, ainda é possível procurar o PROCON. E o PROCON, nesse período de pandemia, tem ajudado muito nos acordos entre empresa e consumidor. Mas se não for esfera de PROCON, você consegue ali judicializar e pedir por meio de liminar. A liminar, você só vai conseguir se realmente tiver documentos para isso. Se forem documentos, por exemplo, vagos, poucos documentos que não tragam ali certeza, mas certeza do seu direito, muito provável que você não consiga liminar. Igual eu falei logo no comecinho da live, teve já decisões de juízes falando que não dariam a liminar porque não foi demonstrado o prejuízo daquele contrato. E só a alegação de pandemia não seria suficiente para aquela revisão. Nós sabemos que muitas locações comerciais sofreram com a pandemia. Ok, mas você tem que demonstrar que no seu contrato teve esse sofrimento, essa perda de renda e assim por diante. Relações com o consumo. Então, se você é consumidor, talvez essa demonstração se torne um pouco mais fácil, porque o consumidor vai ter aquela proteção toda. E, em especial agora nos contratos bancários, diversos consumidores conseguiram a prorrogação das suas parcelas por meio da judicialização. Mas, falando de modo geral, toda e qualquer judicialização você tem que ter documento. Se você não tiver, Laura, não tem um documento suficiente, pelo menos eu não acho que tem um documento suficiente ali para conseguir liminar. O que vai acontecer? Seu processo vai continuar e vai ter que ir para uma instrução, vai passar por uma audiência, para o juiz escutar e assim por diante. Aí isso pode demorar aí muitos anos, em especial porque agora tem juízes que não estão fazendo instrução por meio eletrônico, que estão esperando a pandemia acabar para fazer de forma física. Então, esses processos vão demorar e esse ano não anda mais. Não tem previsão de retorno, né? Em razão da limitação de acesso dos profissionais, inclusive nos processos físicos. Eu vi que você compartilhou que há até um movimento da Ordem dos Advogados do Brasil daí para poder digitalizar esses processos físicos, mas até que isso ocorra, né? É algo que vai dificultar o acesso ao judiciário. Então, a importância de se resolver essas questões de forma extrajudicial aumenta. A pandemia veio para nos demonstrar justamente que não adianta depender do judiciário. O judiciário trabalhou muito durante a pandemia, nos processos que estavam em atraso, e ele conseguiu dar ali uma celeridade nos novos processos, nas decisões iniciais. Mas não adianta você só esperar pelo Poder Judiciário, em especial em comarcas das quais ainda é processo físico, igual a minha aqui, agora que vai se tornar processo eletrônico. E até então você tinha que protocolar de forma física e durante a pandemia, logo no seu início, não tinha essa possibilidade tão fácil. Então a gente vê ali que o Poder Judiciário nessa pandemia trouxe uma mudança de pensamento. Em especial nos advogados que têm que tirar essa cultura de judicialização e tentar ao máximo ajudar os seus clientes fora do judiciário. Você tem uma economia de tempo, você tem ali um custo-benefício 1000 vezes melhor do que o Poder Judiciário. O Poder Judiciário é igual a rescisão dos contratos, é em último dos casos. Não, ótimo. Excelente essa ponderação. As pessoas têm que entender que ter acesso à efetivação de direitos e à justiça não significa que tenho que ter acesso ao judiciário, né? Essa concretização de direitos e essa resolução de questões, ela pode e deve se dar de uma forma corresponsável e extrajudicial. Agora, Lauren, ok, em regra os contratos se mantêm, mas a gente viu que foram aprovadas algumas normas, algumas medidas provisórias em caráter emergencial. Essas normas, né, que a gente vê inclusive se noticiando, elas atingem automaticamente os contratos? A verdade é que a Lei 14.010, que é o regime jurídico emergencial e transitório, não dispôs nada exclusivamente sobre contratos. Os artigos que falavam sobre contratos foram vetados pelo presidente Bolsonaro pela justificativa de que já existe no nosso ordenamento jurídico brasileiro disposições suficientes para que as partes consigam se resolver na esfera contratual.
Então, os artigos exclusivos sobre contratos foram vetados. O que temos hoje no regime jurídico? Falando sobre o direito de arrependimento do consumidor, que ficou suspenso, e outros artigos que são indiretamente de contratos, mas que não vale a pena a gente agora entrar nesse respeito. Existem outras medidas provisórias, como a questão da aviação civil, sobre os contratos escolares, onde algumas faculdades poderão disponibilizar os diplomas antes do término efetivo das faculdades. Temos ainda os programas do governo quanto à questão dos empréstimos. É um programa do governo para ajudar as empresas a fazer o pagamento das folhas. Só que aí o empresário vai ter que cumprir também certos requisitos. O que a gente tem hoje de medidas provisórias e legislação sobre contratos nesse período de pandemia não é nada que venha mudar profundamente. Então, para te dizer assim, saiu o regime jurídico e agora todos os contratos de locação serão suspensos. Não, nós não temos isso. Com esse regime jurídico, quando ele era ainda projeto de lei, a expectativa era justamente que ele suspendesse ali a liminar nas ações de despejo. Também foi vetado. Então, todos esses artigos diretos sobre a relação contratual foram vetados. E outros projetos de lei, inclusive um agora recente, de consumidor, onde impedia o credor de inscrever o nome do devedor no cadastro negativo, foi vetado também. O que a gente vê é uma inclinação do nosso governo pela proteção da liberdade econômica. E uma vez que a gente tem essa inclinação, o que a gente tem que fazer é bem utilizar o que a gente já tem em mãos. O nosso Código Civil e as legislações existentes já são suficientes, ao menos para você conseguir fazer ali um bom acordo entre as partes. A gente tem que tirar da nossa mente que precisa de nova legislação, sendo que a gente já tem suficiente para pelo menos fazer um bom acordo agora. Situações específicas serão judicializadas. A grande situação de ter uma legislação para reger sobre contratos é que uma única solução para todos os contratos pode ser temerária. E aí que surgem os grandes riscos de prejuízos excessivos aos contratantes. Na verdade, eu via antes, inclusive, da aprovação, né, da sanção do presidente, né, para essa nova legislação emergencial e temporária, eu vi algumas tentativas de se judicializar ou de tentar resolver o contrato, suspendendo seus efeitos justamente diante de alguma expectativa de que o Estado viesse a resolver a situação, né? A gente tem uma cultura ainda de que o Estado ele deve resolver o que nós poderíamos, né, resolver, digamos assim. Sim. Mas aí quando você me fala que não teve nada específico de contratos, eu ia te perguntar se isso é geral. Vou tentar ser mais clara, tá? Eu recebo demandas no seguinte sentido. Ok, ele vetou despejo, ele vetou algumas questões que de fato cabem às partes resolver. Mas em uma situação onde que o governo inclusive está dando auxílio, se a locação for residencial, por exemplo, de fato eu vou ser obrigada a cumprir com o meu contrato, sendo que eu não tenho nenhuma viabilidade, sendo que eu não tenho, inclusive, condições para contratar profissional para negociar e a outra parte não vai ceder. Então, o que eu te pergunto vamos exemplificar num contrato específico de locação. Não altera nada mesmo no contrato de locação residencial ou no contrato de locação comercial? Não. O residencial e o comercial têm cada uma peculiaridade. Os comerciais sofreram muito por conta dos decretos do governo que mandaram o fechamento das portas. Os residenciais sofreram, em especial, quando se tratam de empregados que perderam seus empregos e aí tiveram uma redução de sua renda. Regra geral é que eles se mantêm. A questão não tenho
como contratar um advogado, não sei o que fazer, é tentar conversar com a outra parte, seja por uma notificação escrita, seja por WhatsApp, mas de uma forma documentada. Você vai ter que fazer isso. O que a gente tem hoje é que o nosso Estado cada vez mais quer proporcionar uma liberdade para a sociedade. Então, uma liberdade a ponto de que vocês se resolvam. E o Estado é uma exceção. O Estado só vai entrar na briga se realmente for necessário. E aí, a partir disso, ainda que as partes não tenham ali uma condição financeira alta, independente qual for a condição financeira, elas têm que tentar um diálogo entre si de uma forma que fique documentado. Não conseguiu e não quer contratar advogado, tem um juizado especial. Agora, nesse período de pandemia, vai ter aí algumas dificuldades por conta do acesso aos fóruns, mas tem um juizado especial. De todo modo, o que a gente tem que pensar é nessa liberdade. O que as pessoas têm muita dificuldade nesse momento é de justamente colocar na balança ali os ônus e bônus dessa situação e ceder, porque ninguém quer ceder. Então, a gente precisa que as partes cedem um pouco para realmente chegar a um acordo efetivo entre elas. Resistir nesse momento vai dificultar não apenas para eventual credor de aluguel, porque ainda que o inquilino não tenha condições de pagar, por exemplo, seja ele pessoa física, ou seja ele pessoa jurídica, ou seja ele no caso de aluguel residencial, havendo resistência, havendo litígio, a pessoa não vai conseguir resolver extrajudicialmente. Então, ainda que aquele credor, aquele proprietário do imóvel não queira ceder nessa relação contratual, para ele acessar o judiciário, para poder ver seu direito valer em uma situação de normalidade, ele vai ter dificuldade também, né, Laura? Ele não vai ter acesso a esse judiciário com agilidade. E a gente pode ver aí como que eu posso dizer, postergar a solução desses contratos de forma que vai ficar onerosa para ambas as partes para muito mais para frente. Sim. A justificativa do veto, por exemplo, no caso da vedação ali, de suspender as liminares nas ações de despejo nesse período, a justificativa de vetar esse artigo em específico da liminar nas ações de despejo foi justamente porque alguns dos locadores, e na verdade uma grande parte, sobrevivem complementarmente ou exclusivamente da renda da locação. O que a gente tem na nossa mente é que, por exemplo, por ser credor, é como se sempre fosse aquela pessoa mais forte, aquela pessoa que tem capacidade de sustentar por outros meios. E nem sempre o é. Então, nesse momento de vetar esse artigo, por exemplo, da suspensão das liminares, foi justamente pensando nos credores, nos locadores que sobrevivem dessa renda. E aí imagine, se você suspende agora uma liminar de despejo, de desocupação do imóvel na ação de despejo, o credor, que é o locador, não vai ter outro meio de recebimento, porque o locatário não vai pagar, ele não vai poder se utilizar diretamente daquele imóvel para outra locação e ele não vai ter renda para sobreviver. E aí você gera ainda mais prejuízos. Exatamente. E aí por isso que se fala que agora, quando se fala de contratos, é como se fosse cada um por si. Vê o que vocês têm direito, conversem entre si e se resolvam amigavelmente, porque ir para a justiça demora. Mas, Laura, não deu certo. Tentamos negociar, não deu certo. Aí é uma briga de quem vai ser mais rápido. Porque tanto o credor quanto o devedor vão poder judicializar. O devedor, em especial, judicializar para tentar uma medida liminar para que o credor tenha ali os seus direitos suspensos nesse período de pandemia por conta de alguma justificativa. E o credor para executar o contrato propriamente dito. Então vai ser uma briga de quem vai ser mais rápido se eles não tiverem essa solução de forma extrajudicial. E já começa a litigiosidade aí, né? Antes mesmo de se judicializar. E uma coisa interessante que você me fala é que como a crise está generalizada, rescindir o contrato, ainda que em condição de inadimplemento, e não houver acordo entre as partes, o prejuízo pode ser maior. Porque suponhamos que consigamos, né, num contrato de locação residencial, por exemplo, ingressar com processo judicial em razão da ausência de acordo, conseguir uma liminar para despejo.
esse despejo consiga ser efetivado. Você vai ter uma parte, né, sendo despejada, que vai ficar talvez desamparada e com um prejuízo assim, incalculável, e por outro lado, aquele credor, aquele locatário, aquele locador, ele pode não ter um outro locatário tão cedo em razão da crise que a gente tem. Então você vai ter prejuízo dos dois lados e não é uma judicialização ou nem mesmo, talvez, quem for mais rápido para conseguir se salvar financeiramente, assim dizendo, né? Então as pessoas elas não devem se pautar por uma questão única e exclusivamente econômica. Então, talvez essa solidariedade, no sentido de, não utópico da palavra, mas de corresponsabilidade, vá fazer com que os contratos se mantidos resolvam muito melhor a situação, não só agora, como para depois, né? E aí, eu vou te perguntar, Lauren, daquela pergunta que recebeu, suponhamos que o contrato conseguiu ser suspenso, né? Esse custo desse contrato, o cumprimento dele depois, ou seja, eu vou ter uma janela nesse cumprimento contratual, ou eu vou ter que arcar com essa janela contratual depois. Aí que vem a importância do acordo ser bem redigido. Alguns estados, por exemplo, trouxeram decretos específicos. Aqui no estado do Mato Grosso, tivemos um decreto específico para as escolas, do qual o decreto já trouxe quais seriam as condições nesse período de pandemia e, inclusive, o pagamento depois da pandemia. Agora, o meu estado não teve nenhum decreto a respeito, o meu município não teve nenhum decreto a respeito e não tem legislação a respeito, as partes vão ter que alinhar, desde logo no acordo, como vai ficar essa suspensão, e a suspensão pode ser parcial ou total da prestação. Eu posso suspender 10, 30, 50 ou 100% dessa prestação. As partes têm que colocar qual que vai ser o termo inicial, então quando começa a suspensão e quando termina essa suspensão. Outra coisa, terminou a suspensão, como que ficam os pagamentos? Vai haver um parcelamento dessas prestações que ficaram suspensos ou será pago de uma vez? Se não tiver nada a respeito, presume-se que se pagará de uma vez logo que terminada a suspensão. E aí corre-se um grande risco de haver um inadimplemento contratual, porque a parte provavelmente não vai conseguir arcar com essa prestação à vista. Então é de extrema importância que já no acordo seja previsto como ficará a recomposição dessas parcelas que ficaram suspensas. Ficou suspensas lá 6 meses? Ok. Terminou a suspensão, como que vai fazer o pagamento? Vai fazer em prestações e eu posso parcelar, por exemplo, em 12 vezes, o dobro dos meses que ficou suspenso. Como uma forma de ajudar também nessa recomposição. A gente vive uma insegurança jurídica, então assim, não adianta esperar por lei, mas também, por um lado, a gente não consegue também esperar tanto pelo bom senso das partes. Mas agora, o que a gente tem que pensar é a longo prazo. Não pensem a curto prazo, que é o agora. Pensem a longo prazo. Tem empresas que não vão conseguir se manter depois da pandemia porque agora estão simplesmente rescindindo todos os contratos e aí depois elas não têm mais renda para permanecer. Então a gente tem que pensar agora mais do que nunca em acordos a longo prazo. Exato. E suponhamos que esse acordo de suspensão seja verbal. E, eventualmente, posteriormente, essa outra parte do contrato alega que não houve essa suspensão contratual. Você recomenda, então, documente essa suspensão contratual, né? Mais uma vez, vou supor, né, que as pessoas fazem isso de forma verbal, quando, na verdade, há um pré-contrato escrito, e a dificuldade maior de se resolver depois, ainda que essa suspensão exista de fato, mas não haja um instrumento para poder formalizá-la, a minha pergunta que eu queria te fazer é, imagine que a gente não tem um documento e seja verbal ou eventualmente por mensagens de texto, isso vai servir para poder garantir essa suspensão ou essa modificação contratual? Pode servir.
A questão é que provavelmente vai ser mais demorado. Então, por exemplo, se eu só tenho situação verbal, como é que eu vou demonstrar isso? Se só foi por boca nosso acordo, como é que eu vou demonstrar isso? Vai ter testemunha e essas testemunhas vão realmente saber falar o que aconteceu, porque normalmente as testemunhas só sabem suposição, ou mais ou menos que escutou. E aí essa prova não vai ser suficiente. Por e-mail. No e-mail está realmente descrevendo ali, vamos fazer a suspensão por tanto tempo, por determinada proporção, então 10%, 100%, até data tal, até terminar a calamidade pública. Tem que ver se esse e-mail, se essas mensagens realmente vão conseguir provar essa suspensão. De todo modo, essas provas por meio de e-mails, mensagens, podem ser contestadas pela outra parte. E aí surge, por exemplo, as atas notariais, que é uma possibilidade de você levar para o cartório essas mensagens para que haja a fé pública sobre elas e dizer que elas não foram alteradas. E aí é uma prova ali sem contestação pela outra parte. Travou aqui. Vocês? Oi? São Oi? também, Rony, que a gente pode eventualmente prever. Agora eu tô. Vocês estão me ouvindo? Você está me ouvindo? Ela ainda pode deixar a parte muito vulnerável porque não vão ter previstas todas as hipóteses que um contrato ou um adendo contratual poderia garantir, né, uma segurança futura para aquela parte que está fazendo essa negociação. E Sim. além do mais, uma questão que pode ocorrer, que já me questionaram, é: olha, em tese, a gente até fez essa modificação contratual por mensagem, mas eu acho que a mensagem são só ensaios. Então, não teve uma modificação real. É outro cuidado que as partes devem ter, né? Por mais que a gente consiga documentar, mas a gente não tenha um instrumento formal para poder fazer essa modificação, esse adendo contratual, pode deixar ela também em situação vulnerável posteriormente, né? Ou quando as coisas começarem a normalizar, ou como você disse, né? Quem for mais ágil e cada um por si, pode ser que lá na frente tenha uma solução mais vantajosa para o seu caso, a depender da agilidade e do contexto que possa ser melhor protegido pela lei depois, né? Se não se formalizar esse instrumento. Você me falou do contrato educacional, e aí eu tinha até te questionado, né, antes, quando a gente conversou. Da mesma forma que o proprietário do imóvel, do locador, as escolas, por mais que elas tenham tido, né, ainda que de forma regional, uma regulamentação temporária para manutenção ou suspensão, né, desses contratos, quando aquela instituição ela não se enquadrar naquela regra que tenha, né, para essa situação específica, ainda assim ela é obrigada a cumprir, né, eventual norma provisória ou contrato, por não ter uma legislação certa sobre aquilo, ou o contrato vai garantir ela frente àquela normatização, talvez regional, igual você falou, né, mencionou aí no início, que talvez na sua cidade ou no seu estado tenha tido alguma regulamentação, mas o contrato é protegido por lei federal, lei geral, ele pode bater de frente, né, com eventual norma provisória para essa situação do contrato educacional? Então, se for favorável, sim. Nós temos hoje uma medida provisória que excepcionou ali a quantidade de dias de trabalho efetivo escolar, tanto na educação básica quanto no de ensino fundamental. Então, foi excepcionado durante a pandemia 200 dias de trabalho efetivo escolar, se eu não me engano é isso, tanto da educação básica quanto do ensino superior. Foi excepcionado, então as escolas não precisam cumprir isso rigorosamente, mas elas deverão cumprir as horas.
e aí vai em torno de umas 800 horas. Agora, essa questão dos contratos da escola com os seus alunos, o que vai ter que analisar? Os custos que a escola está tendo durante essa pandemia. Tiveram escolas que tiveram que fazer toda uma contratação para se transportar ao EAD. Então, elas tiveram até mais custos do que normalmente tinham. E aí, veja, aqui no meu estado veio uma determinação falando que as escolas deverão dar 5% de desconto, e aí desconto é uma isenção, não é uma suspensão, o aluno não tem mais que pagar isso depois, se o aluno for hipossuficiente e se ele não tiver outro desconto. Além do desconto, tem que haver uma suspensão. E aí a suspensão é igual a prorrogação, suspende-se de 10% a 30% da escola de 30%. A questão é que se existe determinação falando que tem que ser de 10%, pode fazer a menor, mas ela pode fazer a maior esse desconto. Travou aqui, mas você me escutou? Eu até já... A questão da internet, né? Essa internet me... Não, mas eu assim, escutei uma parte. Então, só para então concluir. Se tiver determinação, falando que a escola tem que cumprir minimamente aquilo, no mínimo aquilo, ela tem que cumprir no mínimo aquilo. Mas ela pode cumprir a maior que aquilo. Então, se ela quiser dar uma suspensão maior ao aluno, não tem problema. Ela conferir essa suspensão. Em especial porque algumas escolas conseguiram uma redução de custos. E uma vez que conseguiram essa redução, elas repassam para o aluno como uma forma de desconto na mensalidade. Se a gente pega as orientações da Senacom, que é a Secretaria do Ministério da Justiça, tem diversas orientações nesse sentido. E as orientações é que justamente que não haja a suspensão das parcelas, mas que, posterior à pandemia, faça-se ali o cumprimento das prestações e ainda um pouco mais. Então, algumas creches, por exemplo, vão oferecer, depois da pandemia, umas férias escolares, aquelas questões de fazendinha, alguma recreação para as crianças, algo do tipo como um bônus por ter recebido todo esse período da pandemia as mensalidades integrais. Fica também a critério das partes, ainda que seja escola com aluno, eles podem negociar ali uma melhor forma, em especial porque tiveram escolas que tiveram um aumento de custo e outras que tiveram a redução. Então, o cenário também não é igual para todos. Exato. Quando você me fala, né, de desconto e de suspensão, então eu percebo uma diferença dessas duas situações. Quando você me fala também, a depender, né, de redução ou não de custo, ou majoração de custo, também é uma questão delicada, porque a outra parte, né, no caso o consumidor, não tem acesso a esses dados, né? Suponhamos que a parte aceite suspender, né, não um desconto, mas suspender eventual período ou prestação do contrato. A minha pergunta é, essa suspensão, ela pode ser onerosa, ou seja, pode-se cobrar mais por essa suspensão futuramente? Não, aí seria uma prorrogação das prestações, tão somente. O que pode acontecer é de, por exemplo, no contrato ter uma cláusula de reajuste, da qual determina que se lá para frente tiver um preço mais oneroso, uma mão de obra mais cara, aí sim pode-se haver um reajuste dos valores. Mas simplesmente por conta da prorrogação, não. Não, entendi. Lauren, eu queria te fazer uma pergunta um pouco delicada, mas eu sei que você vai tirar de letra. Vamos ver. Uma demanda que me trouxeram e que eu concordei com a parte, mas eu queria uma segunda opinião de uma colega que eu acho que vai esclarecer vários consumidores também, seria a questão dos contratos de financiamento.
Eu sei que não tem regulamentação específica, não tem nada, né, muito concreto, mas como especialista e competente na área, eu gostaria da sua opinião, no sentido de que, olha, ok, talvez nós não tenhamos algo que atinja diretamente o contrato, talvez nós não tenhamos algo que atinja indiretamente o contrato, mas a economia como um todo teve uma queda significativa. Eu posso rever esses contratos com essa justificativa, como, por exemplo, contratos de financiamento? Cortou só no comecinho para mim. Você pode rever esses contratos, é porque minha bateria avisou aqui. Mas você pode rever os contratos de financiamento por conta de qual justificativa? Ah, sim. Vou contextualizar de novo. É porque ainda que não tenha uma legislação alteração dessa... Isso, ou uma alteração no próprio contrato que vai onerar uma parte ou outra diretamente ou indiretamente. Às vezes nenhuma das partes sofreram diretamente, e também nem indiretamente, mas a economia como um todo, ela teve uma baixa. Essa justificativa por si só, ela me autoriza a revisar um contrato, como por exemplo, contrato de financiamento? Tá. Nos contratos de financiamento, ocorreu algo bem interessante que foi a redução da taxa básica de juros. Então, a gente teve uma redução aí histórica da taxa Selic e muitos contratos foram afetados, inclusive os novos contratos durante essa pandemia. O que vai ter que se fazer é uma análise, em especial porque contratos de financiamento não é mais possível você simplesmente entrar com uma revisão e falar para o juiz, preciso de uma revisão porque, tá alto aqui os juros. Você tem que demonstrar essa onerosidade. Porque nos contratos bancários existe a peculiaridade de que 12% ao ano, a mais que isso por si só não é abusivo. Então você tem que demonstrar essa abusividade. Pedir para que haja um reajuste de acordo com a nova taxa da Selic, por exemplo, é possível. A questão de conseguir isso na justiça é realmente demonstrar que isso, por exemplo, não vai colocar em risco os próprios direitos do credor, que é o banco. Porque você também não pode trazer-lhe uma insegurança jurídica para o banco a ponto de diminuir a sua renda sobre aquele contrato. Se for mais benéfico ao consumidor e não coloque ele em tanto prejuízo os direitos do banco, eu não vejo problema. A questão é você demonstrar. Então, revisões de contratos bancários acabam sendo um pouco mais peculiares por conta da necessidade dessa demonstração contábil sobre esses juros do contrato. Às vezes a gente tem lá no contrato que é juros, por exemplo, de 5%, e aí quando você faz uma análise, os juros são muito maiores que isso. Então a questão é justamente da análise dos documentos. Possibilidade? É possível. A questão é você conseguir demonstrar. A minha pergunta mais é porque às vezes aquele contexto de elaboração, de celebração daquele contrato, principalmente contexto econômico, às vezes é um contrato maior, né? Seja de um financiamento de um bem médio de 5, 6 anos, ou até mesmo um contrato residencial, ele foi celebrado num contexto onde a questão econômica estava mais aquecida, ou talvez não tivesse tão debilitada. Aí eu venho recebendo essas demandas no sentido de, olha, o contexto não mais não persiste e não há mais como você arcar com juros que não está sendo praticado no mercado. Então, é uma situação delicada, algo que tem que se pensar, se analisar, ok, nós sabemos, mas ouvir a opinião de uma colega que mexe só com isso e no sentido de que possa esclarecer para as pessoas, né, ter uma segunda opinião, de que talvez o fato de a queda da economia, né, da dificuldade econômica, né, ser um contexto diferente por si só, não seja a revisão desse contrato. Então, na verdade, se a gente parar para ouvir. pensar assim, traz uma insegurança jurídica aos contratos, porque, por exemplo, se você pede a revisão do contrato para diminuir os juros quando a taxa Selic também diminuir, o reverso é o mesmo. Então, por exemplo, se a taxa aumentar, é como se o banco também pudesse pedir a revisão para aumentar os juros. E aí traz uma insegurança de um financiamento que pode ser mudado a ponto de seguir a taxa. Por isso que é importante essa taxa ser fixa desde o início do contrato, ou pelo menos trazer ali as modalidades de sua verificação,
porque se ela ficar mudando a todo momento, o consumidor, por exemplo, vai ser colocado em prejuízo porque ele não sabe até onde ele vai poder pagar. Então, o meu medo nisso tudo é a insegurança jurídica que você causa no contrato, porque se o consumidor consegue reduzir, acontece que pode se dar ali o direito do banco também aumentar conforme ficar demonstrada a possibilidade. E essa questão da segurança jurídica dos contratos é interessante, porque senão você vai ter uma revisão com uma certa frequência, né? Já que não tem como prever a realidade social, econômica, seja em 2 anos, quiçá 10 anos, quando às vezes é um financiamento imobiliário ou um financiamento mais longo. É interessante esse ponto de vista, né? É uma questão do bom senso e de que talvez isso não seja suficiente justamente por essa questão. Laura, eu gostaria que você deixasse, por favor, um conselho bem prático para as pessoas, né? Não do ambiente jurídico, que estejam preocupadas com a sua situação contratual, seja qualquer contrato, né? Já que a questão é geral. O que a gente pode tranquilizar as pessoas, os cidadãos, de ter cautela para não só não se desestabilizar nesse momento, né, com a questão contratual apresentada ali para aquelas partes, mas para que elas possam também se resguardar futuramente, tendo ela mesma com esses contratos que estão vigentes e que elas tenham em mente que a situação que vivemos, por mais inesperada que seja, por mais dificultosa que seja, autoriza um descumprimento com esses contratos que já são celebrados. Tá. É bem grande esse conselho. Mas assim, eu vou tentar ser muito prática nessa situação. Todos aqueles que têm contrato, seja qual for a sua modalidade, seja com quem for, contratos têm uma autonomia muito grande. Então, nós temos legislações que protegem as partes mais fracas? Temos. Mas, mais do que nunca, nós temos um Estado que possibilita ali a autocomposição das partes, possibilita o acordo entre as partes, possibilita que as partes conversem entre si e cheguem a um consenso. Então, você pedir para o Estado, para o Poder Judiciário te ajudar, é uma exceção. Então, a gente tem que se aproveitar de uma forma benéfica, de uma forma saudável, dessa autonomia que o Estado nos confere. Tá com problema no seu contrato, seja qual for, primeiro, tenta conversar com a outra parte de uma forma documentada. Nem que seja por WhatsApp ou e-mail, mas que seja de uma forma documentada. Demonstrando ali para a outra parte, olha, eu preciso fazer uma renegociação, a gente precisa conversar sobre o nosso contrato, porque do jeito que tá, provavelmente eu não vou conseguir cumprir nos próximos meses, eu tive uma queda do meu faturamento, eu tive uma diminuição da minha renda. A questão é você demonstrar para a outra parte a sua transparência e falar, olha, eu preciso da sua ajuda. E é melhor que a gente continue com esse contrato, faça aqui uma redução, pelo menos nesse período de pandemia, para depois a gente conseguir sobreviver a ela. A gente tem que colocar em mente que se a gente não fizer agora colocar na balança e fazer uma redução parcial ou total desse contrato, depois da pandemia a gente não sobrevive. Mais do que nunca a gente tem que pensar a longo prazo. Nós não temos essa mentalidade de pensar a longo prazo. Todo mundo quer ganhar dinheiro agora. Só que se a gente só pensar em ganhar dinheiro agora e rescindir os contratos sem mais nem menos, depois da pandemia, simplesmente você não vai conseguir e vai ter que começar do zero. Então agora a questão é realmente andar lado a lado dos contratantes, tentar conversar e chegar a parte que ceda um pouco, a outra também cede um pouco e as duas pelo menos se mantêm nesse período de pandemia. E é importante também nessa cooperação, não só sobre um aspecto contratual, mas para se ajudar para que as relações futuras sociais elas tenham um mínimo de respaldo para poder continuarem depois. Lauren, olha, eu sou muito grata pela conversa que a gente teve. Eu te peço muitas desculpas aí pela internet, que me deixa às vezes em uma situação de saia justa. Eu quero ficar à disposição para o que você precisar. Eu quero te agradecer muito você ter se disponibilizado aí a conversar com o público
não jurídico, com o público que quer ter acesso à informação, contribuindo aí com a democratização, né, do conhecimento jurídico. E com certeza a gente vai ter mais bate-papo. Eu estou também à sua disposição. E eu quero convidar você também para que a gente possa somar, né, nas relações contratuais e nas relações interpessoais no ambiente jurídico, e que a gente possa fazer novos projetos juntas. Com certeza, eu te agradeço muito pelo convite, agradeço a todos que nos acompanharam. A live vai ficar salva? Vai ficar salva e eu disponibilizo para você. Então tá. Muito obrigada, viu? Uma boa semana para todos, uma boa semana, Marília. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, Laura. Boa tarde a todos, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.